Fala galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês, mas antes de começarmos, já vamos deixando os recadinhos diários, deixar um joinha e assistir os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 95, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouquinho para vocês. Aí vocês vão interagindo com a gente nos comentários e depois a gente responde vocês. Vamos lá. Pergunta 95, livro 2, capítulo 1, Perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E aí? O perispírito tem forma? Que a gente está falando do perispírito, correto? O que você acha, Luiz? É isso mesmo, Gi. Essa pergunta está falando do perispírito. Então, o nosso envoltório semimaterial, o envoltório semimaterial do espírito, nada mais é do que o nosso perispírito, né? Ele é que dá a forma para o espírito e dá a forma para o corpo. Através da mente, o perispírito vai, o espírito, melhor dizendo, né? Ele cria a forma do seu perispírito de acordo com a condição evolutiva de cada um, e então o perispírito cria a forma do corpo, que a forma do corpo normalmente ela representa a forma do perispírito. Então nós estamos realmente falando, quando a gente fala de envoltório semimaterial, nós estamos tratando do perispírito. Então, lê a resposta para a gente aí. E a resposta que os espíritos dão para a pergunta de Kardec é que sim, ele tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Então, a forma do perispírito ela pode não ser definida como, sei lá, algo imutável, ela não é algo que é padrão para todos, nem algo que é específico para cada um, que nunca vai ser mudada, mas, ao mesmo tempo, tecnicamente ela é definida o suficiente para ser visível, né? E o que você teria para comentar sobre isso, João? Então, quando a gente fala sobre um envoltório semimaterial, porque faz essa ligação do corpo físico com o nosso corpo espiritual, né? Então, da mesma forma, é utilizado também nessa transparência desse envoltório, ou seja, tudo que a gente faz enquanto estamos encarnados tem participação direta em como vai se apresentar esse nosso corpo espiritual, esse nosso perispírito. Ou seja, se nós temos condutas positivas, se nós ajudamos o próximo, se nós praticamos condutas que condizem com aquilo que Jesus deixou para a gente como certo, então o nosso envoltório espiritual vai se apresentar de uma forma de luz, né? Então vai ser algo agradável, podendo ter situações onde pessoas sentem cheiro de flores ou simplesmente se sentem extremamente confortáveis naquele ambiente. Já ao contrário, quando nós tomamos condutas que não são regulares com aquilo que a gente entende que é ser um espírito bom, ou seja, um espírito que tem ações benevolentes. Ao contrário disso, quando temos atitudes que vibram negativamente, também contribuem com a formação do nosso perispírito. E como que o nosso espírito fica nessa condição, Gi? Eu acho que às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Então, dependendo do grau, né, evolutivo ou do entendimento desse espírito, né, ele consegue ter uma forma consciente que ele escolhe, como os espíritos responderam aí pra gente. Mas existe também, dependendo da condição, a gente escolhe inconscientemente através das nossas atitudes, como você bem falou. Então, a forma, né, do perispírito e, consequentemente, a nossa forma física é um reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Então, a gente leu até no Filosofia que os nossos pensamentos, eles se refletem nas ideias e nas nossas ações.
Então, isso tudo reflete no nosso perispírito. Mas a gente também tem exemplos, por exemplo, exemplos como Caena, né, que ela, quando desencarna, ela retorna à forma de Caena. É uma escolha do espírito, né? Mas é um espírito que tem um entendimento e uma capacidade de escolha consciente, né? E muitas vezes não é o caso, né, do espírito de poder escolher essa forma, né? Ele constrói essa forma com as suas atitudes, inconscientemente. Mas nós hoje, com os estudos e com o que a gente, né, tem feito, a gente tem uma consciência, né, de que a nossa conduta é capaz de formar, né, o nosso perispírito, o nosso corpo físico, de influenciar. Então, a gente pode, através da nossa conduta, transformar muita coisa. Nós temos esse entendimento, né? Só precisamos ter a vontade de colocar em prática. É exatamente o que você falou hoje, pensando, né, nos espíritos ligados à Terra, ligados vibratoriamente, né, porque tem espíritos hoje que já são ligados a outros mundos, que nunca nem encarnaram aqui na Terra, né, espíritos que tiveram outras encarnações em outros orbes. Então, pensando aqui, né, no nosso quadradinho ou na nossa esfera, né, ou seja, nos espíritos ligados vibratoriamente à Terra, a maioria de nós somos ainda espíritos inferiores, que ainda necessitamos muito para evoluir, para chegarmos a uma condição um pouco melhor. E dentro desse contexto, normalmente quando a gente desencarna, a gente mantém a forma da nossa última encarnação. Não acontece um milagre de uma hora para outra. Exatamente. Então, normalmente, a gente mantém a forma da última encarnação. Espíritos já em uma condição mais evolutiva, como a Gisele trouxe para nós, lembrando o espírito de Caena, que é um espírito que tem uma ligação com a nossa casa e que trabalha na natureza, ela, as encarnações que ela teve posteriores à encarnação de Caena, ela sempre, quando ela retorna ao mundo espiritual, ela adota a forma que ela teve quando ela se chamava Caena enquanto encarnada, né? Mas nós ainda não temos, a maioria de nós não tem essa condição de escolher, né? A gente escolhe, entre aspas, como a Gisele também diz, pelas nossas atitudes, porque a nossa mente é que cria tudo. Então, onde estiver a faixa vibratória da minha mente, onde estiverem os meus pensamentos, essa é a forma que eu vou ter quando eu desencarnar. Então, se eu levo uma vida de equívocos enquanto eu estou encarnado, né, se eu levo, por exemplo, uma vida agindo como se eu fosse um monstro, certamente quando eu desencarnar, eu criei mentalmente para mim uma forma monstruosa. Então eu vou ter aquela imagem, uma imagem assustadora, como se fosse um bicho, que nós não conseguimos nem os maiores artistas da literatura não conseguem criar uma forma monstruosa, nem criar e nem descrever, né? Porque é a sintonia da nossa mente. Então, se a gente quer ter uma forma um pouco mais razoável quando desencarnarmos, as nossas atitudes agora é que vão criar a nossa imagem, digamos assim, a nossa forma do futuro. E nem só do desencarne, né? Nem só a nossa forma quando desencarnado, né? Porque a gente sabe também que o perispírito influencia diretamente, exatamente, né, na nossa forma física. Então, numa próxima reencarnação, a gente vai trazer tendências aí, né, do que a gente fez, e isso vai refletir no nosso espírito e no nosso corpo físico. Com certeza. E aí, para ilustrar um pouquinho disso que a gente está falando aqui, lá no Filosofia Espírita, que é ditado pelo Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, volume 2, nós temos aqui no capítulo 44 o comentário que ele faz da questão 95 do Livro dos Espíritos. E nesse capítulo ele deu o título
o perispírito tem forma? E aí, então, tem um trechinho que ele fala o seguinte: o perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas, as ideias, que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Então, olha, o perispírito tem a forma relativa com o ambiente onde ele foi criado. Então, está confirmando isso que a gente falou aqui. Então, a minha mente, ela está numa determinada sintonia, e é essa sintonia que vai que vai criar a forma que vamos dizer assim, que eu estou criando para mim mesmo. Eu estou criando essa forma mentalmente. E aí, João, o que mais você tem que contribuir para nós aí? Então, trazendo para a parte prática, né? O que você entende que você pode fazer, né, para melhorar ou para criar um perispírito aí de acordo com o que você deseja ou que você busca? eu penso que os espíritos estão deixando bastante claro o poder do nosso pensamento, né? Como que o nosso pensamento, ele somatiza, ele capitaliza, ele faz e transforma e desfaz. Então, acredito que a base de tudo é o nosso pensamento mesmo. Então, devemos treinar o nosso pensamento, porque sabemos que não é fácil, o pensamento vai e vem, mas é importante a gente fazer um esforço a mais para trabalhar, para fazer ele se conectar, em sua maioria, com coisas positivas. Então, por exemplo, trazer uma leitura dessa eu entendo como muito importante para fazer com que a gente consiga explorar esse nosso lado do nosso cérebro que busca estudar o espiritismo, que busca entender um pouco mais sobre a vida, entender um pouco sobre como podemos fazer para alcançar aquilo que a gente quer. Por exemplo, o pensamento consegue fazer coisas impressionantes como a cura, né? A gente tem aqui na Casa Maria Nunes, em vários outros centros espíritas também, o passe, que nada mais é do que a nossa força do pensamento sendo utilizado para, juntamente com os espíritos do plano espiritual e as nossas capacidades como médiuns, utiliza da gente para praticar a cura. Então a gente consegue fazer esse passe tanto presencialmente quanto à distância. E tem várias outras formas também da gente estar atingindo o nosso próximo, emanando boas energias e assim transformando o nosso ser, o nosso íntimo em algo melhor, né? Você acha então que foi por isso que Jesus nos recomendou que vigiássemos e orássemos? Sim, inclusive, tecnicamente, tipo assim, você buscando ter uma mente saudável, assim, buscando pensar coisas boas, você também provavelmente vai ter mais capacidade para fazer coisas boas no geral, né? Talvez ter até mais energia para você buscar realizar tarefas maiores. Então, uma coisa que também é importante é a gente aplicar, né, essas coisas boas que a gente buscar acumular nessas virtudes, através de ajudar o próximo e também de pequenos comportamentos no dia a dia, né, quando a gente for se comportar em relação ao outro. Exatamente. Ô Gi, Jesus falou que o nosso verdadeiro tesouro está onde está o nosso coração. Você consegue linkar isso com o nosso estudo? Bom, consigo, porque se o nosso coração ele está no bem, está no amor, né? Então não tem como. Eu não consigo nem imaginar, né? Se a gente está nessa vibração, a gente só pode vibrar luz, ser luz, estar em lugares de luz, né? Transmitir luz, fazer o bem. Então esse é o nosso principal, né, aprendizado. Isso é o que a gente está buscando, né?
E isso vai determinar a forma do nosso perispírito. Exatamente. Isso vai determinar a nossa forma, a nossa conduta, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, eu acho que, né, a gente consegue sim e sempre. E sempre. A gente precisa, né, linkar o nosso pensamento com o nosso sentimento, com o nosso coração. Se o nosso coração está no bem, o nosso pensamento vai estar no bem, né? O pensamento é que cria forma. O Miramês fala aqui, ó, é pelo pensamento que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Então, se o meu coração, o tesouro, se for um tesouro verdadeiro, estiver no meu coração, né? Então, essas ideias serão ideias nobres, transformadas em atitudes nobres, no bem, na caridade, né? E aí isso então vai determinar a qualidade do meu espírito, a qualidade do meu ser, da minha essência, né? E aí então a minha forma será uma forma harmoniosa, uma forma mais um pouco sutil, mais leve. É isso, João? É isso. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vão deixando o joinha. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês, com muito carinho, com muito amor. Vamos praticar, né, durante a semana o que estamos aprendendo. E até semana que vem. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado.